Estamos começando mais um programa à luz da Bíblia, aqui pela rádio Cidade Gospel 97.5 FM. E o tema desta semana é sobre o ensino religioso, a educação no âmbito das igrejas e também como os cristãos vêm se preparando acerca do ensino religioso, não só nas igrejas, mas também em entidades, instituições e aperfeiçoando cada vez mais o seu conhecimento. Para falar um pouco sobre ensino religioso, convidamos o Dr. Marcos Moraes, ele que é advogado, professor universitário, professor de escola teológica e professor de ensino básico na rede pública de educação do estado de São Paulo. Professor Marcos Moraes, muito bem-vindo aqui no A Luz da Bíblia, da rádio Cidade Gospel 97.5. Ed Souza, é um prazer muito grande estar aqui na Cidade Gospel FM, uma rádio que veio fazer a diferença. É uma alegria muito grande estar aqui na sua programação, programa A Luz da Bíblia. Professor Marcos Moraes, o que é o ensino religioso? Ensino religioso. Na realidade, quando se fala de ensino religioso, Ed Souza, as pessoas pensam muito em fazer proselitismo, né? Ensino religioso, na realidade, é você trabalhar, não é fazer proselitismo, é você trabalhar os fundamentos religiosos, que é na questão moral, que é na questão de você mostrar que a religião, embora ao pé da letra religa o homem a Deus, ao pé da letra, né? Mas a religião, ela traz moral, traz a questão de você realmente trabalhar com as crianças ou adulto, enfim, mostrar que existe algo superior, alguém superior. E nós sabemos muito bem que esse alguém superior é sempre nós louvamos a Deus. Você falou em proselitismo, só para as pessoas que estão ligadas aqui na programação, pessoas mais simples talvez não tenham acesso a esse conhecimento. Explica o que é o proselitismo. O proselitismo é quando eu tenho uma religião, tenho uma convicção de uma religião e eu quero levar essas pessoas para a minha religião de qualquer forma. Ou seja, eu querer converter essa pessoa, ou levar essa pessoa, ou eu fazer essa pessoa a mudar de religião a qualquer custo. Isso é proselitismo. O senhor entende que a educação religiosa é um componente da missão da igreja? Eu acredito que sim, vejo inclusive até pela história da igreja, Ed Souza. A história da igreja mostra, já no período da Reforma Protestante, João Calvino, por exemplo, um dos grandes reformadores, ele fez a reforma, ou a parte que lhe coube a reforma, foi pensar o que? Na educação. A educação transforma, sem dúvida alguma. E quando houve a reforma, inclusive até os nobres o apoiaram de uma forma magnífica, porque a partir do momento em que houve a reforma protestante, né, João Calvino pensa o seguinte, que nós não deveríamos educar a criança ou o homem, a pessoa, para servir uma instituição, mas servir a sociedade. Então, eu acredito, sem dúvida alguma, que é um componente da igreja, de missão da igreja, sem dúvida alguma, que a partir do momento em que você traz a educação, que você traz o ensino, que você apresenta que não simplesmente o homem deva acrescentar na sua vida ciência, não apenas acrescentar a lógica, mas saber que existe um Deus Todo-Poderoso, eu entendo que seja um componente específico da igreja cristã. Professor Marcos Moraes, qual a diferença entre a educação religiosa e a teologia em si? A educação religiosa e teologia. Veja bem, Ed, quando eu falo de teologia, até mesmo dentro da igreja evangélica, né, há um susto. Há um pouco tempo atrás, eu sei que você é bem jovem ainda, Ed, mas eu sou desse tempo, quando se falava que ia fazer teologia, nós tínhamos uma dificuldade muito grande nas igrejas, né? Porque tinha pessoas que nem conheciam o termo teologia. E teologia quer dizer estudar acerca de Deus. Então, muitos líderes, eles não tinham conhecimento, né, o que é teologia, e acabava até mesmo deturpando o nome, né, por falta de conhecimento. E quando se fala de teologia, né, é bem verdade que às vezes nós encontramos até pessoas que falam assim, olha, fulano só pregou teologia. Mas por que fala isto?
ele de uma certa forma está cometendo um equívoco em falar dessa forma? Sim, né? Que se ele pregou teologia, a princípio ele pregou sobre Deus. Porém, quando a pessoa fala isto, está dizendo assim, ele usou linguagem não específica, ele usou uma linguagem para dentro de sala de aula, ele usou uma linguagem para acadêmicos, ele não usou uma linguagem para o povão. E o bem da verdade é o seguinte: teologia em si é para acadêmico, é pessoas que querem conhecer profundamente a Bíblia. Na questão do ensino, na questão popular, né, você tem que trabalhar uma mensagem tranquila, uma mensagem mais leve, uma mensagem sem trabalhar termos específicos. É você trabalhar Bíblia de uma forma suave, para que todos possam compreender. Até porque também, né, professor, o Evangelho ele tem em sua essência a simplicidade, né, pela figura do próprio Senhor Jesus. Sem dúvida. Na realidade é o seguinte, eu até admiro os pregadores, eu prego a palavra do Senhor também, eu admiro os pregadores que traz assim, logo na sua introdução, uma bagagem de conhecimento com fundo histórico, com fundo em todas as áreas, ele busca. Eu penso o seguinte, eu admiro, né? Admiro, mas para a sala de aula isso é muito importante, até porque na sala de aula você leva um caderno, você leva uma caneta, você anota. Hoje você leva o seu iPad, você leva o seu celular, você faz anotações, você grava, enfim, aí é agregar conhecimento. No púlpito penso que Jesus ele nos ensinou algo maravilhoso. Aliás, Ed Souza, o maior pedagogo do mundo se chama Jesus de Nazaré. Ele ensinava com muita simplicidade, né? E é interessante que o destaque na Bíblia não é você pregar a palavra, é você ensinar. É você ensinar. E de ensinai. Ensinar é você transformar algo que seja até complexo, mas que a pessoa possa ter uma facilidade para compreender. A didática de Jesus era maravilhosa. Às vezes ele usava o próprio cenário, a própria situação, para que as pessoas pudessem compreender a sua mensagem. Então, penso que se você chegar num púlpito da igreja, ou até mesmo numa sala que seja de leigos, que seja de pessoas que não são pessoas que estão voltadas para o conhecimento bíblico, mas elas precisam adquirir um conhecimento na área bíblica, se você trazer muitas informações, perde o sentido. O mais importante é você trabalhar temas simples. Eu não te falei, Ed Souza, mas eu sou professor de educação básica também. Como professor de educação básica, obviamente que eu nunca levo uma Bíblia para a minha sala de aula. Obviamente que eu não vou levar nada de teologia para a sala de aula. Mas às vezes eu começo a falar com as crianças e pego alguns temas. Tema que você conhece e o público conhece também. Por exemplo, paciência. Hoje eu quero falar de paciência. Em nenhum momento eu abri a Bíblia, em nenhum momento eu expressei palavras difíceis, mas eles vão compreender a paciência. Outro dia eu vou falar de paz, e é claro que a minha conclusão, eles vão entender mesmo que subjetivamente, mas vai estar lá no coraçãozinho deles, que quem traz a paz é alguém muito especial, que nós chamamos de Jesus. Professor Marcos Moraes, o senhor vê ainda um pouco de resistência por parte das pessoas em se capacitar no ensino religioso, ensino bíblico e, sobretudo, a formação teológica, que até pouco tempo era vista com maus olhos, acredite, pela própria igreja, não é isso? Eu trabalho há mais de 20 anos com teologia, né? Se for contar desde o tempo do seminário, desde o tempo que estudei, desde o tempo que ainda estudo ainda, a gente não para de estudar, né, Ed? Você é um grande jornalista, te admiro muito, a gente não para de estudar, estamos sempre estudando. Na realidade é o seguinte, claro, de um tempo para cá, se abriu muito. Há resistência, às vezes, de alguns obreiros, sim, existe resistência, sim. Existe resistência também da liderança, sim. Por que razão? Hoje nós temos uma diversidade
no sentido religioso, no sentido teológico. E é claro, quando um líder ele fica resistente aos seus obreiros conhecerem, não apenas conhecer a palavra, eu troco essa palavra para dizer assim, quando um líder ele procura saber aonde o seu membro está estudando, aonde que ele está pesquisando, aonde que ele está trabalhando a teologia, sem dúvida alguma, a preocupação dele é com o rebanho, para que o rebanho dele esteja, digamos, sempre salutar. Mas há pessoas que ainda dizem assim, meu negócio é joelhologia, ou seja, ele não procura saber o que é teologia, e teologia é estudar a Deus. Professor Marcos Moraes, qual o papel da instituição igreja na educação religiosa? Essa pergunta ela é bastante importante, todas elas são importantes, mas essa me chama muita atenção, que eu me recordo, claro, meu pai vai completar agora no Natal, rapaz, 80 anos, é meu professor. E quando eu falei assim, pai, vou fazer teologia, ele falou assim, eu vou lembrar Lourenço Onço, vou lembrar Otoniel e Osiel. Ele começou a lembrar das pessoas que foram um marco na igreja evangélica. E ele falou assim, olha, teologia é muito bom, sem dúvida. Isso há alguns anos, né? Bem anos. E ele falou assim, mas essas pessoas sempre orientaram a seguinte colocação: você pode se aprofundar, mas a sua base é a sua igreja. A sua base é aonde você tem o seu pastor. O seu conhecimento você tem que buscar na sua denominação, principalmente. E a maior escola bíblica que pode existir no mundo se chama Escola Bíblica Dominical. Em algumas igrejas já não é mais no domingo, mas é a escola bíblica. Sem dúvida alguma, Ed Souza, nós não temos dúvida alguma, o maior conhecimento que o obreiro pode ter, mesmo que ele se aprofunde no seminário, e isso é importante. Ele pode fazer o básico, o médio, ele pode fazer o avançado, e ele pode, inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer a faculdade de teologia. A faculdade de teologia dá a oportunidade dele até ser professor secular. Nós temos nosso seminário, que hoje nós temos, a nossa faculdade, na realidade, nós temos alunos ou ex-alunos que estão dando aula na rede pública, porque ele é bacharel de teologia e reconhecido pelo MEC. Porém, jamais ele pode esquecer a base dele. E o papel da igreja realmente é formar o obreiro ao modo de... A Bíblia diz o seguinte: não remova os marcos antigos. E os marcos antigos nós podemos teologicamente encontrar, sim, num seminário, numa faculdade. Mas os marcos antigos nós encontramos nos nossos líderes. E é sobre isso que eu queria falar, professor. A primeira escola dominical foi fundada em 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, pelo jornalista Robert Hikers, e adotada posteriormente por várias denominações protestantes. Qual a contribuição da escola dominical para a educação cristã, professor? Você acabou aí, eu vejo que você é bem informado, Ed Souza. Fico feliz com isso. Tudo bem que você deu um destaque aí, jornalista, né? Puxou um pouquinho. Isso é sem dúvida, né? Puxou para a profissão. Mas eu vejo que você trouxe aí realmente um conhecimento histórico muito importante, e você vê que penso que a escola bíblica ela é tão importante que deveríamos contar os membros da igreja não pelo cartão de membro, mas pelos alunos matriculados na escola bíblica dominical. E sem dúvida alguma, hoje nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas no púlpito pregando, mas o mais interessante é ensinar. E a escola bíblica dominical nos dá essa oportunidade, sem dúvida alguma, de você trabalhar com as pessoas de faixa etárias diferentes e convidar, inclusive, quantas pessoas, crianças, são convidadas aí na escola bíblica dominical. Aí nós temos as tias que ensinam as crianças, aí a criança fala muito indo na igreja ali porque a tia me ensinou isso, e acaba ela levando o pai, a mãe. Eu encontro crianças que foram
uma evangelista, uma missionária dentro da sua casa, porque ela foi a primeira criança ou a primeira pessoa, o primeiro membro da família a ser evangelizada onde? Na escola bíblica dominical. Então, com certeza, o crente que ele vai à escola bíblica dominical, ele é ensinado, ele não dá trabalho, pelo contrário, ele começa a ter base, ele começa a ter alicerce, ele começa a ter um conhecimento bíblico, inclusive até mesmo é trabalhado os assuntos principais, né? A formatação da igreja, a formatação da instituição. E falamos da igreja e do indivíduo, hein? Qual a responsabilidade que o indivíduo tem nessa educação, nessa formação? O papel do indivíduo, você diz, olha, como eu falo para você, eu sou professor de educação básica também, né? Apesar que você falou professor universitário, mas eu gosto de sempre frisar que eu sou professor de educação básica. E já há alguns anos, já que sou professor de educação básica, até mesmo por querer mesmo, por gostar, por estar vivenciando isto. Você me faz uma pergunta, eu faço uma colocação, até por experiência. Você tem um universo de crianças, com diversidades, com culturas diversas, com formações familiar diversas, mas veja que você vai encontrar uma diferença muito grande daquela criança, que ela tem uma formação religiosa, que a família busca a religião, que a família busca a igreja. E quando eu falo isto, não estou falando só de igreja evangélica, né? Isso é importante, a gente falar de igreja evangélica, a gente poderia falar de salvação. Não estou falando de salvação, estou falando justamente da sua pergunta, o papel de grande importância que o cidadão tem na sociedade. E a instituição ele tem um papel muito importante. Nós sabemos que a família é a primeira instituição criada por Deus. Sem dúvida alguma, a família é a primeira instituição criada por Deus. Quando você tem uma família bem estruturada, você vai ter uma sociedade bem estruturada. E a igreja, sem dúvida alguma, ela é uma instituição de grande importância pela família, que ela forma, sim, cidadão consciente. Essa preocupação que a instituição tem de formar o cidadão consciente, né, de trabalhar esse cidadão para a sociedade, para viver na sociedade, não é tapar a vista dele e dizer assim, não, a forma é assim. Não, é ele abrir os horizontes, ele dá a luz. Você citou um período muito importante aí, que a Revolução Industrial justamente foi quando estava saindo da Idade Média. Houve a Reforma Protestante, houve o Iluminismo, né? E é claro que com a a Revolução Industrial, né, já foi um pouco mais para cá, os meninos ficaram desguarnecidos das suas famílias, onde houve esse jornalista, vou destacar esse jornalista, que teve essa visão de ensinar a Bíblia para essas crianças. Logo, ele viu que essas crianças, se elas não são ensinadas, se elas não são conduzidas de acordo, inclusive, com a palavra do Senhor, o que seria dessas crianças? Né? E nós temos hoje vários modelos de família e temos famílias muito estruturadas. E a igreja hoje, ela trabalha, assim como a escola, ela trabalha em restaurar esses conceitos básicos da sociedade, que são bombardeados constantemente. E a igreja tem um papel de extrema importância de tornar esse cidadão consciente, fazer de um cidadão consciente. Professor Marcos, a teologia é um ensino realmente disponível para qualquer pessoa? Bom, no geral, sim, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Claro que nós encontramos a questão teológica hoje, né, muito voltada para a questão denominacional. Porém, foi algo de crítica, sem dúvida alguma. Eu fui um dos tais que critiquei, porque a teologia hoje, quando se fala de teologia a nível superior, nome superior, nós tiramos da igreja e apresentamos para o governo. Tanto é que a nível superior, quem sem dúvida alguma dá o credenciamento, a autorização, é o MEC, é o Ministério de Educação e Cultura. Ou seja, uma instituição governamental. Exatamente, uma instituição governamental. Professor, mesmo o Estado sendo laico, dá para ter ensino religioso nas escolas? Obviamente que o Estado é laico, sim. Ou seja,
O Estado não tem religião. Mas o Estado, Ed Souza, não é ateu. Isso é importante. Eu gosto de falar que o preâmbulo da Constituição brasileira, ela fala no nome de Deus, ela cita o nome de Deus. Ulisses Guimarães, grande deputado constituinte, é da sua época também, né? Você lembra, nem que seja nos livros históricos. Mas eu era adolescente ainda em 88. Ele pegou a Constituição e ele falou assim: que Deus nos ajuda a cumprir este livro. Ou seja, o Estado é laico, mas não é ateu, né? É interessante falar muito importante, né, que um deputado constituinte, Dazo Coimbra, foi propositura dele chamar o pastor Gesiel Gomes para pregar na promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado é laico, sem dúvida alguma. Quando nós passamos o curso superior para o MEC, qualquer uma pessoa tem a oportunidade de fazer a teologia. Obviamente, quando se fala teologia no Estado laico, existe hoje faculdade teológica evangélica, faculdade teológica católica sempre existiu, outras religiões também, mesmo que não busque a Bíblia, também tem as suas faculdades credenciadas pelo MEC. Outra coisa que é bom deixar claro, professor, para as pessoas que nos ouvem, a diferença entre estudo teológico de uma denominação para outra ou o estudo teológico que ele segue uma única linha. Bom, como nós estamos falando acerca da teologia no sentido curso superior, obviamente que em razão de ser um curso superior, é um curso hoje não apenas teológico, mas um curso... Meus alunos esse mês agora estudaram lógica e ele falou assim: eu quero Bíblia. Não, calma aí, você tem que estudar lógica. Então, você tem filosofia. A filosofia não tem nada de Bíblia. Eu lembro um aluno que ele falou assim: viu, hoje não tem aí um mocotó não. Eu falei: que mocotó, irmão? Bíblia, eu quero feijoada, Bíblia. Aí eu falei: por quê, irmão? Porque é filosofia que você está dando, só filosofia. Então, no curso superior, hoje não é para ter, né? Mesmo que seja um curso confessional, ou seja, um curso, por exemplo, a Assembleia de Deus tem a sua faculdade? Tem. Há uma tendência dos professores, né, que são assembleanos, ele naturalmente tem a sua formação assembleana. Porém, é importante que o aluno ele tenha acesso à diversidade religiosa, né? Claro, jamais o aluno que ele é evangélico ou até mesmo católico, ele vai buscar de outra religião. Vou fazer uma teologia que não vai estudar a Bíblia, que vai estudar outras coisas, vai estudar a natureza. Aí sim vai ter um problema muito sério, né? Mas o aluno que é evangélico, ele tem que procurar um seminário, na verdade uma faculdade evangélica. Agora, no sentido de curso livre, né, que normalmente acontece inclusive nas igrejas, a princípio as igrejas também colocam os seus dogmas, porque são ensinamentos confessional, são ensinamentos denominacionais. Apresenta-se o conteúdo bíblico, mas também apresenta seus usos e costumes, que é muito natural isso, né? Se ele for pensar a nível acadêmico, não, a nível acadêmico tem acesso a todos, mas a nível confessional, ele tem que pensar o que? Na sua denominação. E esses cursos EAD, que é ensino à distância hoje, sobretudo o teológico, eles são confiáveis? A nível teológico, nós temos cursos a nível teológico, aliás, universidades, faculdades a nível teológico, o EAD, o ensino à distância, de excelente qualidade, que busca a excelência. A nível de faculdade, a nível curso superior, são cursos que ele precisa, inclusive, apresentar uma excelência, até porque ele tem o credenciamento do MEC. E tendo o credenciamento do MEC, muitos alunos têm que fazer, aliás, a faculdade tem que fazer o ENAD, que a nota tem que ser acima de 3, né? Vou dar um exemplo da faculdade que nós temos a parceria, que nós somos polo, inclusive, em Itu, que é a FACETEM. Alcançou nível 4, é um nível excelente, né? A nível de faculdade, que é voltado realmente para um acompanhamento do MEC, do governo, né? É necessário que tenha, e tem realmente um aprendizado muito bom, porque é exigido isso.
A nível de seminário, Ed Souza, infelizmente, existem muitos cursos de AD que deixam a desejar. É impossível alguém se formar em bacharel de teologia dentro de 2 meses. É impossível. E é lamentável. Existem sim pacotes que simplesmente ele faz lá uma monografia, que não é monografia, às vezes é só um questionário. Ele, com 30 dias, 60 dias, ele recebe já o seu diploma de bacharel de teologia. E é importante informar que hoje bacharel de teologia não é mais curso livre. São cursos reconhecidos pelo MEC. São 4 anos de faculdade. Então, infelizmente, nós temos muitos pacotes, pela internet, que são cursos que só vende livro, ou só vende curso, ou só vende diploma na realidade. A qualidade deixa muito a desejar. A gente ouviu muito falar nos últimos anos sobre um título dado para, sobretudo, pastores e algumas autoridades eclesiásticas sobre doutor em divindade. Como é isso, professor Marcos? Eu senti até um sorriso seu aí. Eu vou assim já dizer diretamente, eu sou contra. Imagina, quando você, mesmo que seja em honoris causa, eu tenho alguns doutorados em honoris causa. Enfim, alguma instituição gostou que eu dei aula lá e tal. Mas teve uma ocasião que eu recebi uma ligação, isso já tem uns 15 anos, que estava na moda, doutor em honoris causa, em divindade. Para você ser doutor em alguma coisa, você tem que ser conhecedor profundo. Criaram-se esse título, doutor em divindade, honoris causa, que é um título não acadêmico. Mas você ser doutor em Deus, você tem um conhecimento 100% em Deus. Vamos lá, 98, 97% em Deus. Não tem como se aprofundar 100% em Deus, 90% em Deus. Conheçamos e prossigamos. Tem a aula de teologia própria. Teologia, estudar sobre Deus. Quando eu tenho a oportunidade de lecionar essa matéria, Ed Souza, eu falo assim: a nota pode ser 10, só tem um detalhe importante: você vai ter experiência com Deus. Na experiência com Deus, qual vai ser a sua nota? Professor Marcos Moraes, de fato, a letra mata? Como o senhor interpreta essa fala de Paulo em 2 Coríntios 3? Meu Deus, a letra mata? Olha, o Ed Souza, a letra mata, mas olha, o apóstolo Pedro, ele fala assim: antes crescer na graça e no conhecimento. Obviamente que o apóstolo Paulo, nessa expressão aí, você que falou, está escrito aí? Então não vou nem conferir não, hein? Quando fala a letra da lei. E a lei, ela mata realmente. E é interessante, pela lei, o Senhor Deus, ele olhou aqui na terra, não viu nenhum justo sequer. E nós estamos no tempo da graça, na graça do Senhor. A letra mata, se você estiver só na letra da lei, realmente ali, olho por olho, dente por dente. Mas quando você estuda a palavra do Senhor, você busca as maravilhas do Senhor. E quando eu comecei a pregar, meu pai falava assim, meu pai se chama Zezito, pastor Zezito. Ele sempre dizia assim: estudar é muito bom, mas o pregador, ele tem que ter a palavra, sim, tem que ter confiança, tem que saber o que está lendo, mas tem que ser regado com jejum e oração, ou seja, busca a graça, meu filho. Então vai um conselho para aqueles que querem buscar conhecimento. Não é a letra de conhecer a palavra, mas mesmo você conhecendo a palavra, faça o seu jejum na graça do Senhor. Professor, doutor Marcos Moraes, aqui no programa A Luz da Bíblia. As igrejas nos dias atuais estão mais abertas para o ensino religioso, professor? Sem dúvida, a igreja está bastante receptiva ao conhecimento, ao estudo. Não temos dúvida, os pastores hoje, ele quer realmente levar o povo ao conhecimento, sempre quis, quero até trocar essa colocação. Os pastores, mesmo os leigos, no tempo que dizia assim, essa terra vai pegar fogo, onde é que você vai ficar? Tem até um corinho dessa minha época de criança, existia essa colocação e parava por aí, nós tínhamos esse pensamento. É importante falar da graça.
que mesmo os leigos, quando pregavam dessa forma, sem um conhecimento profundo, Jesus, ele salvava, ele batizava com o Espírito Santo, porque havia a graça do Senhor. Obviamente que hoje os pastores estão preocupados em realmente levar o povo ao conhecimento. Com a diversidade de conhecimento, a diversidade de informação, não conhecimento, de informação que nós temos na internet, né, é necessário, sem dúvida alguma, que possamos ter ensinadores, que possamos ter pessoas que busquem realmente o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Mais um conselho para os jovens: não se preocupe com a internet, não. A internet é só uma ferramenta. Não fique pegando aquele material pronto, não é? Que às vezes vem cheio de heresia, e você vai para o púlpito da igreja pregar. Cuidado com isso. Busque informações verdadeiras na palavra do Senhor. Chegando à nossa reta final, e a nossa querida Itu e região, a educação religiosa tem acontecido por aqui a contento, professor? Olha, não sei se você vê aqui em Itu, né? Eu agradeço a sua visita aqui à minha cidade, que eu tanto amo. Há 20 anos que eu sou ituano de coração mesmo, né? Mas nos portais da cidade, hoje já tem lá escrito: Jesus Cristo é o Senhor da cidade de Itu. Nós temos assim crescido muito, o Evangelho tem crescido muito, né? Há 25 anos havia uma resistência muito grande, havia uma divisão muito grande, mas graças a Deus que o Senhor está quebrando essas barreiras. Nós já podemos olhar para muitos irmãos na feira, nos mercados, e falar: paz do Senhor, meu irmão. E ele vai te responder, mesmo que ele responde graça e paz, mesmo que ele fala paz, nós sabemos que a paz de Cristo é a paz verdadeira. Aí eu volto para você mais uma vez: reunião dos pais na minha escola pela manhã. Sou professor de educação básica. É interessante, eu estou lá atendendo os pais, sou professor ali, não sou pastor, não sou evangelista, não sou ministro, sou professor. E eu não preciso falar para ninguém que sou crente em Jesus Cristo. Passa um pai e fala assim: para o Senhor, pastor. Aí o pai que está ali falou assim: logo vi por que meu filho está diferente. Então Deus tem abençoado Itu e região. Deus tem abençoado. Obviamente temos muito a crescer, temos muito a voltar para Deus, temos muito a fazer a obra do Senhor, sem dúvida alguma. Mas já temos aí visto Deus operar. Gostaria de agradecer muito ao Senhor por essa entrevista, esse bate-papo, esse ensino aqui nos 97.5 da Rádio Cidade Gospel, Campinas, Itu, Indaiatuba, Itupeva, Sorocaba, toda essa nossa região nos 97.5. Muito obrigado, professor. Mas eu quero muito agradecer, né, a oportunidade que está me dando, quem gosta de rádio, né? E dizer o seguinte para os líderes, para todos os irmãos: olha, às vezes nós brigamos, nós lutamos, somos protestantes, temos que protestar diversas situações, sem dúvida alguma é verdade. Mas às vezes ficamos só no protesto. Temos hoje um apelido carinhoso de evangélico, mas você lembra que na reforma era chamado de protestante. Temos que protestar contra o pecado. Mas Calvino nos ensina, não sou calvinista, né? Eu sou Bíblia, sou, vamos dizer, apostólico, né? Que quando alguém vai ouvir assim, Calvino tal, vai pensar na predestinação. Não vamos pensar nisso aí não. Mas ele nos ensina e nos deixou um grande legado, porque ele pensou em reforma sim, mas ele pensou em ensinamento. Ele abriu escolas, e ele, cheio do Espírito Santo, com conhecimento da palavra do Senhor. E hoje eu incentivo pastores, evangelistas, missionários, irmãos e irmãs, moças: façam pedagogia, faça licenciatura, vai para a escola. Para quê? Para levar a Bíblia? Não. A sua presença já é a presença do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pai, ele vai saber que em você há diferença. Não podemos de maneira alguma deixar que as pessoas que praticam o Halloween praticar na sala de aula. Não, nós temos que ir lá e mostrar que existe uma opção verdadeira, uma opção de bênção, não de maldição. Você não precisa chegar lá e ser um pregador, não, você precisa ensinar simplesmente a sua matéria, mas em você os alunos vão ver a diferença. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença
daquele que serve, daquele que não serve a Deus. Deus te abençoe, Ed Souza, muito obrigado. E eu quero dizer para você que eu não abro mão da sua amizade. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. 97,5, sua amiga de todas as horas.